Então nós vamos assim, procurando neste instante serenar a nossa mente. Vamos nos desligando de toda e qualquer preocupação que tenha nos afligido e voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Vamos nos ligando carinhosamente ao nosso mentor, agradecendo este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece, nos ampara em todas as situações. Vamos nos ligando a toda a espiritualidade superior também, que nos auxilia, que nos ampara, contando com o seu auxílio nesta manhã. Vamos nos ligando carinhosamente a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, agradecendo a esta Mãe querida todo o seu carinho e todo o seu amor. Nós te pedimos, Mãe, que possa envolver-nos no seu manto de luz, possa fortalecer os nossos propósitos de seguir os passos do teu Filho, nosso Mestre Jesus. E nós te pedimos, Mãe querida, que possa interceder por nós junto a Jesus, a quem nós vamos agradecendo pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos, e pedimos, Mestre, que nos dê sabedoria, discernimento e esclarecimento para compreendermos os teus ensinamentos e, sobretudo, nos esforçarmos para colocá-los em prática. Abençoe-nos, Mestre, e conduza-nos até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus continue nos envolvendo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o trabalho e também sobre suas ferramentas de execução, que são as profissões. Primeiro, nós gostaríamos de destacar que, conforme está no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, o trabalho é uma lei natural. Ou seja, ele é uma lei moral que foi estabelecida por Deus para que pudéssemos cumpri-la. Por isso que o trabalho ele é uma necessidade humana. E além disso, através do trabalho também, o homem, ou seja, a humanidade, o homem e a mulher, eles provêm as suas necessidades. Então, o trabalho, neste sentido, ele se torna um instrumento poderoso de progresso. Sem o trabalho, nós ainda estaríamos, talvez, na idade das cavernas. Então, o trabalho impulsiona o progresso. E no Livro dos Espíritos, como nós dissemos na terceira parte, quando fala da lei do trabalho, especificamente na questão 679, ele fala que mesmo aquele que possui já bens suficientes para se manter, ele não está liberto da lei do trabalho. E eles ainda complementam os espíritos superiores dizendo que todos têm a obrigação de fazer algo útil, ou seja, de fazer algo que contribua para a sociedade, que contribua também para o seu desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da sua inteligência, do seu ser. Agora, quanto à necessidade do trabalho, então é uma necessidade imperiosa, porque é uma lei natural.
Agora, tudo depende também da forma como nós exercemos este trabalho. E como nós dissemos, ele é exercido muitas vezes através das profissões, que são inúmeras, são extremamente variadas as profissões, né, na nossa sociedade atual. Isso porque também homens e mulheres eles têm diferentes aptidões. Então, muitas vezes as profissões são escolhidas em função dessas aptidões de cada um. E de certa forma, nós podemos dizer que a profissão ela mostra um pouco quais são as nossas tendências, ou seja, as tendências que um espírito traz ao reencarnar. Então, essas aptidões têm a ver com o nosso processo evolutivo também, com aquilo que nós já adquirimos de aprendizado ou com aquilo que nós precisamos aprender na atual encarnação. Neste sentido, o André Luiz, o espírito que psicografava através de Chico Xavier, ele fala no livro Sinal Verde, que ele diz o seguinte, que assim como a câmera fotográfica, o celular, né, hoje em dia é mais o celular, né, nos retrata por fora, ou seja, tira o retrato exterior, da nossa aparência exterior, ele diz que o trabalho, e sobretudo dependendo da forma como nós executamos o trabalho, ele nos retrata por dentro. Então, ou seja, ele mostra quem nós somos, né? E nesse sentido, às vezes as pessoas têm uma tendência a uma valorização somente externa da profissão, né? Então, às vezes consideram que uma profissão seja mais nobre do que outra, né? Mas isso é um ponto de vista somente material. Essa valorização ela é somente social, porque do ponto de vista espiritual, nenhuma profissão é mais nobre ou mais valorizada do que a outra. Todas têm a mesma função. Então, essas diferenciações elas ocorrem somente do ponto de vista social, né, das profissões. Perante a divindade, todas as profissões têm o mesmo valor, têm o mesmo mérito. Seja um médico, seja um faxineiro, todos têm o mesmo valor. Dependendo o que vai diferenciar o mérito de cada profissão, o exercício profissional, né? O que vai diferenciar do ponto de vista espiritual é a forma como cada um exerce a sua profissão, como cada um exerce as suas atividades profissionais. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a atividade profissional ela pode se constituir num fator de elevação ou de queda, né? Então, por exemplo, às vezes o médico que é muito valorizado socialmente, né? Se ele exerce a sua profissão com displicência, com negligência ou até mesmo com irresponsabilidade, essa profissão ela pode ser para ele um motivo de queda, ou seja, ele pode se comprometer espiritualmente, né? E por outro lado, um faxineiro que exerce a sua profissão como nós dissemos, por mais simples que ela seja, se ele exerce com dignidade, com dedicação, com empenho, com dignidade, ele alcança muito mais méritos do ponto de vista espiritual do que aquele que às vezes socialmente tem uma profissão nobre, mas que não exerce de forma adequada. E outra coisa que é importante também a gente destacar, dentro da questão da forma como o trabalho é executado, é que em relação ao ambiente de trabalho. Então, cabe a nós também contribuirmos de alguma forma para que o ambiente de trabalho seja um local onde reine mais a paz, a harmonia, a serenidade, onde nós possamos contribuir para uma convivência pacífica, sem contribuir, às vezes, para que haja discórdias, intrigas, etc. Isso, que são muitas vezes provocadas por maledicências, ou às vezes pelos nossos defeitos, às vezes por um orgulho ferido, por uma vaidade, né? Quando isso acontece, nós contribuímos para que o ambiente espiritual do trabalho apresente dificuldades. Então, de certa forma, nós temos uma responsabilidade pela manutenção do ambiente profissional, ou seja, do ambiente em que nós trabalhamos, que nós atuamos.
E nós podemos também contribuir para a melhoria deste ambiente de várias formas. Por exemplo, cultivando o hábito de fazer uma prece. Às vezes aproveitando os instantes que nós temos de folga, quando chegamos mais cedo, ou no horário de almoço, ou no horário de lanche, aproveitando esses momentos para fazer uma prece, para que possamos contribuir para que aquele ambiente esteja mais harmonioso. Então, cultivar o hábito da oração no local de trabalho é um fator muito importante. Podemos também procurar cultivar atitudes de paciência, de tolerância, de indulgência para com as faltas dos outros e mesmo de exercício da solidariedade. Quantas pessoas às vezes, que estão ao nosso lado trabalhando, que apresentam vários problemas e que às vezes precisam de uma pessoa que possa ouvi-las, que possa compartilhar com elas suas dificuldades, né? E às vezes não encontram isso. Então podemos exercitar também a solidariedade para com os colegas de trabalho. Tudo isso contribuirá para um melhor ambiente de trabalho, para uma harmonia deste ambiente. Então, quando o André Luiz fala que o trabalho nos retrata por dentro, é porque quando nós estamos ali convivendo com outras pessoas, nós estamos também demonstrando os nossos valores íntimos. Então, e muitas vezes as pessoas nos observam, dependendo das nossas atitudes. Então, quantas vezes diante da nossa atitude, um colega tem uma atitude de revide, ou uma atitude de indiferença, ou de intransigência, por causa da nossa atitude também. Então, mas por outro lado, quando nós demonstramos atitudes de paciência, de tolerância, de indulgência, as pessoas também observam isso, né? E de certa forma, elas podem se mirar no nosso exemplo. E isso é muito importante, né? Tem uma pequena história que está no livro Endereço Certo, do autor Richard Simonetti, em que ele narra que existia um homem que era espírita, né? E ele trabalhava numa repartição pública e todos sabiam que ele era espírita, né? E tinha um colega dele que chegava para ele todos os dias e perguntava: qual que é o horário da sua macumba? E aí, a princípio, ele ficou um pouco aborrecido com aquela situação e tentou explicar para o colega, achando que ele não sabia, né? Explicando que, na verdade, não era macumba, que era uma reunião espírita baseada nos postulados de Allan Kardec e que tinha uma diferença, né, entre outros cultos que também são respeitáveis, mas que existia uma diferença e tal. E aí ele explicou para o colega e achou que ele tinha entendido. Quando chegou no dia seguinte, o colega chegou, a primeira coisa que ele perguntou para ele: e aí, hoje tem macumba? E aí ele falou para ele: olha, como eu te disse, não é macumba, mas tem uma reunião às terças-feiras, às 20 horas, que eu participo. Se você quiser, você está convidado, né, para conhecer. E aí passou no outro dia, o companheiro chegou: e aí, que horas que é a macumba? E ele pacientemente falou novamente: olha, como eu disse, é terça-feira às 20 horas, você será muito bem-vindo. E aí foi mais alguns dias e ele voltou de novo: e aí, hoje tem macumba? Qual que é o horário da macumba? E aquele homem pacientemente disse novamente: olha, hoje tem um trabalho de assistência espiritual às 20 horas, você será muito bem-vindo se quiser participar. Isso se repetiu por vários dias, essa cena. E o homem respondendo de forma tranquila e paciente todas as vezes. Até que um dia, quando ele estava lá participando do trabalho na casa espírita, chega o companheiro de trabalho lá. E aí ele se surpreende, né? Olha, fulano, você por aqui? E aí o outro disse: pois é, eu vim aqui para conhecer esse lugar e ver o que eles ensinam aqui. Porque deve ensinar muita coisa boa, porque você demonstrou paciência durante todo esse tempo que eu fiquei fazendo gozação com você. E eu estou precisando muito de paciência, então eu vim aqui para aprender um pouquinho de paciência também com você.
Então, ou seja, através do nosso exemplo, nós podemos auxiliar também as outras pessoas que estão convivendo conosco no ambiente profissional, né? Mas além do trabalho profissional, nós devemos nos lembrar também que os espíritos superiores, sobretudo na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta mostrando que, na verdade, quando a gente fala de trabalho, não está se referindo só ao trabalho do ponto de vista profissional. Kardec perguntou o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos responderam: não. O espírito também trabalha assim como o corpo. E eles ainda acrescentam que toda ocupação útil é trabalho. Então, o trabalho não é só aquilo que nós executamos do ponto de vista material, porque o nosso espírito também trabalha. E toda ocupação útil é considerada trabalho do ponto de vista espiritual. Então, assim, além do trabalho material, né, que garante a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, nós podemos também exercer algum trabalho voluntário, algum trabalho social, através do qual nós possamos exercer os valores, por exemplo, da solidariedade, da fraternidade. E quantas pessoas às vezes se aposentam do ponto de vista material, né, profissional, e às vezes ficam sem saber o que fazer. E na verdade é uma grande oportunidade exercitar esse tipo de trabalho. Fazer alguma atividade que beneficie, às vezes, aquele irmão menos favorecido. Esse é um tipo de trabalho que tem muito valor do ponto de vista espiritual, porque ele é feito de forma voluntária, sem aquela preocupação com o pagamento, como acontece com o trabalho material. Mas mesmo aqueles que ainda exercem alguma atividade profissional, ele pode dedicar e deve, né, se dedicar parte do seu tempo para algum trabalho em benefício do próximo. Então, ao exercer esse tipo, alguma atividade desse tipo, às vezes tem relatos de pessoas que às vezes estão com depressão, com algumas doenças, e quando começam a executar esse tipo de trabalho, elas se sentem inclusive revigoradas, ao contrário do que possa parecer, né? Do que as pessoas vão se sentir mais cansadas, vão ter mais desgaste, e às vezes acontece exatamente o contrário. O Divaldo Pereira Franco, o orador espírita, ele tem uma expressão muito interessante que ele fala que somente é solitário aquele que não é solidário. Então, quando nós exercemos a solidariedade, nós deixamos de ser solitários. Então, às vezes, muitos problemas, como eu disse, de depressão, podem ser auxiliados no tratamento a partir de um trabalho como este, né? E esse tipo de trabalho nos traz realmente um sentimento de fraternidade, porque ele nos traz um sentimento de felicidade, uma felicidade verdadeira, né? Então, e na verdade, quando os espíritos responderam que o espírito também trabalha, nós temos um exemplo disso através dos nossos anjos protetores, nosso anjo guardião. Eles fazem um trabalho quando eles exercem a sua atividade nos auxiliando, né? Então, na espiritualidade, o trabalho também continua. E o próprio Jesus disse que ele trabalha até hoje e o Pai também. Ou seja, Deus continua exercendo a sua atividade na criação de mundos, na criação na expansão do universo, que é infinita, né? Então, ou seja, não tem por que nós justificarmos a ociosidade, né? Então, que nós possamos, ao contrário disso, buscar sempre nos empenhar para exercermos bem as nossas atividades profissionais, né? Contribuindo para que o ambiente de trabalho seja mais harmonioso, mas que também nós possamos nos dedicar a um trabalho voluntário em benefício do próximo e, sobretudo, que nós nos empenhemos em outro tipo de trabalho que também é muito importante do ponto de vista espiritual, que é um trabalho íntimo. Porque quando nós falamos na doutrina espírita sobre reforma íntima, exercer essa reforma íntima é também um trabalho. E que nós devemos nos empenhar também da mesma forma que fazemos outro tipo de trabalho. Então, procurando nos conhecer, procurando aprimorar
e corrigir os nossos defeitos e conquistar as virtudes. Isso também é um tipo de trabalho. E que Jesus nos abençoe então neste propósito de exercitar as nossas atividades profissionais em benefício do próximo e, sobretudo, o trabalho de reforma interior. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora fechando os nossos olhos para que nós possamos fazer as nossas vibrações. Nós vamos então nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações, abrindo os nossos corações e vibrando pelo bem universal, pela paz entre os homens. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus esteja presente em cada lar. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos muito amor por cada irmão necessitado, sofredor, onde quer que se encontre, nos hospitais, nas ruas, nas casas de saúde mental. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus e de Jesus, de todos os amigos que nos auxiliam, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.